Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao evento de lançamento do livro Endowments no Brasil, Manual Prático de Instalação. É uma grande felicidade recebê-los nessa noite no PSEG para prestigiar os autores do livro, que trata de um tema muito relevante. Agradecemos também todas as autoridades presentes que demonstraram o reconhecimento da importância desse evento. Em nome da diretoria, gostaria de dizer que é uma grande honra realizarmos o lançamento do livro de Endowments no Brasil, pois também é uma homenagem ao nosso fundador, professor Pedro Marques. Ele é uma das pessoas responsáveis por tornar realidade a missão de disseminar o conhecimento que tem o poder de transformar uma sociedade. E nessa missão, o Instituto PSEG foi criado. O PSEG é a união de pessoas e ideias. Sabemos que boas ideias não podem ser contidas, e por isso, constantemente elas são desafiadas por ideias ainda melhores. Essa é a essência da evolução das empresas, projetos, planos de carreira e da vida. Desde a nossa fundação, há mais de 20 anos, acreditamos que a educação é essencial para criar e concretizar ideias. Por isso, investimos em preparação, boas ferramentas e inovação para colocar em prática ideias transformadoras que façam a diferença no mundo. Fazemos do nosso dia a dia um laboratório criativo. Ensinamos e aprendemos. Erramos e acertamos. Trabalhando com a responsabilidade de desenvolver um capital humano aprimorado, capaz de transformar organizações e nutrir iniciativas mundo afora. Disseminamos conhecimento acadêmico de qualidade, promovendo transformações através da aplicação. Acreditamos que a educação continuada é capaz de dar novos sentidos ao nosso repertório e de nos reinventar. Passo a passo, mente a mente, fomentamos a realização profissional, pessoal e o bem-estar de toda a sociedade. Sabemos que o futuro é incerto, mas preparamos nossos alunos e colaboradores para enfrentá-lo. Não há um ponto final na nossa trajetória de aprendizado e desenvolvimento. E não há limite para pessoas com boa formação em uma sociedade com espírito crítico. O PSEG é a união da educação e de ideias inovadoras. Juntos, 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 juntos podemos transformar o mundo. Mas essa visão do professor não para nessa grande obra. Ela se espalha, influencia os outros e parte dessas concretiza hoje, com o lançamento do livro sobre uma temática necessária para o desenvolvimento da sociedade e de instituições. E por isso também agradecemos ao João Guilherme, por ter encampado essa ideia junto ao professor e juntos terem transformado em realidade. Curiosos para saber um pouco mais sobre o livro? O sistema capitalista e da livre iniciativa avança por meio de criação de novas instituições e mecanismos de progresso. Um desses mecanismos de progresso, que mostra enorme êxito em países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, é o de Endowments. Esse é o tema do livro escrito pelos autores João Guilherme Araújo Schmidt e Pedro Valentim Marques, que traz uma abordagem moderna, documentada e abrangente sobre os aspectos práticos da expansão de Endowments no Brasil. É um livro abrangente e equilibrado na análise das principais facetas da criação e operação de Endowments. Seja por motivos culturais ou tributários ligados à demanda, ou por outros motivos ligados à oferta, o fato é que os Endowments são raramente utilizados no Brasil. É para apresentar e analisar o estado atual das facilidades oferecidas que os autores escreveram este livro. Antes de descrever os principais aspectos da obra, eu gostaria de oferecer um depoimento pessoal que mudou significativamente minha vida. Pouco tempo após ter completado meus estudos de graduação e pós-graduação no Brasil, e com base na meritocracia,
eu fui agraciado pela Ford Foundation com uma fellowship de 4 anos, que estendida por mais um ano, para cursar mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Cobriu gastos totais com tuition, moradia, alimentação e seguro de saúde. Cabe destacar que nunca me encontrei com alguém ligado à empresa Ford e que não houve nenhuma interferência para a escolha da universidade. Eu escolhi e fui aprovado na University of Chicago. Meu único compromisso moral foi retornar ao Brasil e me dedicar ao ensino e pesquisa, o que cumpri. Assim como eu, muitos brasileiros foram agraciados por endowments de diferentes doadores para o aperfeiçoamento institucional do ensino e pesquisa no Brasil. Sem dúvida, isso criou uma germinadora base de educadores e pesquisadores, num importante feito de investimento em capital humano. É de se refletir como o país poderia se beneficiar enormemente caso houvesse uma oferta significativa de recursos para endowments por doadores brasileiros, tais como as empresas familiares. O livro é bastante completo e combina desde análises teóricas até detalhes práticos. Começa com uma descrição das crises, desafios e potencialidade do sistema de ensino superior brasileiro. E logo em seguida descreve o que é um endowment e como ele pode ser construído. A base jurídica é muito importante, pois endowments podem ser válidos por longos períodos e financiados por múltiplas gerações de doadores. Desse modo, os autores descrevem e analisam a base legal e as estruturas jurídicas. Para complementar e mostrar o take-off dos endowments, eles examinam aspectos gerais das fontes de receitas, a criação do comitê de investimento e os requisitos do gestor de recursos. Finalmente, analisam cuidadosamente a essencial questão das imunidades e isenções fiscais, partindo para a prática da arquitetura organizacional com base num quadro analítico da teoria da firma e dos problemas de agência, agente e principal. Os autores se concentram na discussão da governança. Para tal, descrevem a experiência da governança dos fundos patrimoniais em importantes entidades educacionais, em especial os Amigos da Poli, o Fundo Patrimonial da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, FEA-USP, o Fundo Patrimonial Lumina da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, o Endowment da Universidade de São Paulo, o Endowment da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, o Endowment da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, FGV Direito, e a governança da Sempre FEA da USP. Finalmente, os autores examinam a questão da mentalidade dos gestores e dos doadores de recursos no Brasil, com o uso de entrevistas. Cabe destacar que eles descrevem a magnífica experiência de John Maynard Keynes como gestor de fundos na Cambridge University, num livro que escrevi sobre Keynes como CEO de importantes companhias de seguros na Inglaterra nas décadas de 20 e 30 do século passado. Também pude destacar a sua visão social e de longo prazo nessa função gestora. Para concluir, a editora PSEG presta um grande favor para a nossa sociedade ao publicar esse livro, escrito por pessoas com larga experiência e profundos conhecimentos de economia e finanças. Trata-se de um livro prático e analítico, recomendável para todos que pretendam colocar o Brasil num estágio mais adiantado do seu desenvolvimento econômico e social. Professor Pedro Carvalho de Mello. Essa foi a apresentação do livro, interpretado por Leonardo Zimmermann. Muito obrigada, Léo. Só dar um recadinho rapidinho para vocês. Tem um carro Virtus, placa GIN 4063, está com o farol ligado. Placa de Sorocaba, se eu não me engano. E agora tenho o prazer e a honra de convidar ao palco e se juntar a mim as grandes estrelas dessa noite para uma conversa sobre endowments no Brasil. Por favor, professor Pedro e João Guilherme, subam, me acompanhem.
Queria que vocês me falassem um pouquinho. Gostaram da leitura, do trecho, essa contribuição do professor Pedro Mello, que apresenta aí de uma forma excepcional o livro de vocês, né? E para aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, eu queria primeiro agradecer, João, que bom tê-lo conosco, né, nessa noite. Já foi PSEG, ex-aluno dos nossos MBAs, cursou Finanças e Controladoria, né? E hoje está aqui como escritor, primeiro livro seu publicado, é isso, né? E pela editora PSEG. Para que todos os presentes entendam o motivo dessa publicação, explica rapidamente para a gente o que é Endowments. Endowments são doações que são feitas para as universidades e elas financiam bolsas de pesquisa, vários projetos, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu recebi um endowment e foi uma experiência única. E eu comecei no primeiro ano de graduação. Foi um endowment pelo Jorge Paulo Lema e foi doado para a University of Illinois, na qual o Werner Bayer, que era um dos professores, que foi o orientador dele, o Lema doou para esse orientador. E nessa doação financiou vários outros projetos, como, por exemplo, a minha ida, e vários outros projetos sobre educação no Brasil também. Então, o endowment são doações com um propósito bem claro e específico, feitas para manter uma causa no longo prazo. Que legal. Imagino que esse processo foi árduo, né, de construção desse livro, mas você teve a oportunidade de fazer aí essa construção em parceria com o professor Pedro. Conta para a gente como foi, como vocês se conheceram, como foi essa construção. Bom, eu lembro do João. Posso falar apelido, né, João? Monsanto. Só apresentar rapidamente, aqui é o Pata Negra e o Monsanto, tá? Aqui no Exalc, vocês exalquianos é tradição, né? Tá? E eu lembro dele, bicho ainda, com um chapéu na cabeça, né? Veio conversar comigo, queria ser... acho que fez minha disciplina, qualquer coisa assim, né? E queria trabalhar nessa área, de derivativos, né? E veio falar de endowment, já naquela época, né? Então eu falei, vamos amadurecer essa ideia. Então fomos amadurecendo, né? Ele terminou a graduação, fez o mestrado, depois veio fazer o doutorado. Então no doutorado já veio essa ideia de fazer a tese dele nessa área, né? E para mim, eu tenho um conceito de tese, né? Tem que ser um trabalho útil. A gente não pode olhar assim para trás e falar, eu perdi meu tempo para escrever minha tese, né? Não, tem que ser um trabalho que você fala, não, eu ganhei, aproveitei, né? Então eu falei, João, já que você vai fazer o trabalho nessa área, se prepara, né? Tá? Então ele foi fazer várias certificações internacionais, foi para os Estados Unidos, se preparou, né? Tá? Hoje é um gestor de investimentos, de fundo de investimentos, né? Tá? Então, assim, foi todo um trabalho preparado. E mais uma coisa, né? João, não podemos fazer uma tese de doutorado, não é um livro, não é um relatório, não é um manual, né? Tá? É uma tese de doutorado. Então, teve toda a conceituação teórica, toda a modelagem, o que uma tese de doutorado exige, né? Hipótese, método de pesquisa, tudo aquilo ali, né? Terminou, o trabalho dele foi muito bem, né? Aí terminou e falou, agora sim, João, agora podemos transformar isso no livro, vamos fazer o trabalho inverso, né? Tá? E aí fomos cortando, emendando, né? Atualizando, e resultou nesse trabalho, tá? Então, assim, é um trabalho bastante oportuno, único no Brasil, né? Tá? Nesse momento que a gente passa por dificuldades financeiras, com situações aí, a gente não sabe o que vai acontecer com o ICMS, o que vai acontecer com a verba das universidades. Então, é a hora de parar para pensar em fundos de investimento, em endowments. Eu acredito que existem muitos doadores, muitas pessoas dispostas a doar, tá? Mas, para isso, é preciso toda uma conscientização, todo um trabalho de fortalecimento, né? E que pessoas como o João podem fazer, tá? Então eu fico muito feliz desse trabalho ter resultado numa coisa prática, né? Que eu tenho certeza que vai ser bastante usado por todos aqueles que pensam, né? Nas universidades, pensam nos hospitais públicos e outras instituições sem fins lucrativos, tá bom, João? Parabéns, viu? Obrigado. Bom, o professor Pedro contou para a gente a versão dele, né, do início. Agora vamos ver o lado do João, como que foi para ele esse processo também, né? Foi um processo de crescimento pessoal muito importante. Quando eu conheci o Pedro, estava com o cabelo raspado ainda, tipo chapéu de Exalc. E
Aí o professor Pedro deu uma aula, eu adorei, me apaixonei. E a gente começou a evoluir aquilo, aquela ideia começou a crescer. Depois eu vim trabalhar no PSEG. O PSEG pagou todos os estudos para me tirar a certificação. Então foi um processo de evolução bem, assim, uma simbiose bem grande, até fazer a tese. E foi um ótimo orientador. Muito obrigado, professor. Que acho que a primeira coisa, quando eu cheguei, eu falei: professor, como a gente vai fazer? Ele falou: tem esse método científico, mas vai para o mundo, conversa com as pessoas, né? Descubra as coisas. Não é para fazer um trabalho para colocar na prateleira e morrer, não. A gente vai fazer um livro. Esse livro ele vai levar para o mundo a ideia. E desde o começo a gente tinha esse acordo, né, professor? Uma coisa direta, uma coisa que as pessoas lessem, uma linguagem que as pessoas gostassem, né? Obrigado, professor. Você foi um ótimo orientador. Recentemente, o professor Pedro conquistou a 12ª posição no ranking brasileiro de economistas, que é motivo de muito orgulho para nós aqui no PSEG, né, professor? E também pessoal, né? Pois é um reconhecimento da sua contribuição científica. Existe relação entre esse prêmio e o processo de desenvolvimento da tese do João? Tudo que o senhor pesquisou, estudou para aplicação? É interessante, né? O trabalho que eu faço tem uma característica, ele leva tempo para aparecer, né? Tá? Então, assim, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho aqui no PSEG de benchmarking, tá? Onde você coleta dados das usinas e compara com médias, né? E depois devolve para a empresa dizendo onde eles estão em relação à média, o que pode melhorar. Isso foi minha dissertação de mestrado, 50 anos atrás. Tá? Só que naquela época eu usei uns modelos sofisticados matemáticos, né? A gente não tinha as ferramentas que tem hoje, nem tinha os dados que tem hoje, mas o conceito foi lançado, foi discutido, foi preparado. Até que chegou o momento que nós tínhamos os dados, né? E aí ficou fácil. Entende? Então, assim, na realidade, essa premiação, ela premia citações. Tá? Então, eu, apesar de estar 7 anos aposentado, as pessoas continuam citando meus trabalhos. Né? Tá? E eu espero também, eu tenho certeza que o trabalho do João também vai ser muito citado aqui para frente. Né? E quem sabe os próximos anos também ganham o prêmio de novo. Né? Mais um para a prateleira, né? Esse livro tem um caráter de ineditismo, na forma como o tema é trabalhado, né? Como um manual prático que auxilia a aplicabilidade. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre essa aplicabilidade, esse manual prático que foi construído para o desenvolvimento do livro? Sim, a ideia são vários cases que aconteceram, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, de doações. E esses cases, a ideia é que as pessoas possam usar ele, tanto as outras universidades e outras instituições, e até mesmo fundar instituições. Então, a gente conta como foi o processo de governança, de contar, de passar o conceito, e depois disso, de como foi feita a montagem jurídica, depois como é gerido o dinheiro. Então, é uma visão holística dos endowments. Nesse processo, a ideia é que tudo isso que a gente está colocando ali no livro possa ser usado como manual para alguém que quer fazer um endowment na sua universidade ou em qualquer outro lugar. E, assim, não é para ser só uma teoria, é uma coisa que, no fim do dia, isso pode ser aplicado e virar uma sementinha para crescer. Eu gostaria de completar um pouquinho, dentro daquela minha preocupação de que a tese do doutorado e o mestrado não pode ser um trabalho que vai ficar na prateleira, né? O aluno tem que ser uma coisa prática. Claro que tem que cumprir sua obrigação, a tese de doutorado tem que ter fundamentação teórica, tem toda aquela coisa de trás, né? De método. Mas, quando o João começou a trabalhar, eu falei: João, vai se preparar. Tá? Fala um pouquinho das suas certificações. Eu acho que eu tenho quase todas as certificações que dá para tirar. CPA 10, CPA 20, CEA, CGE, CFG e CA. Então, todas elas foi um processo, né, professor? Então, esse era o nosso objetivo. Eu não queria que fosse apenas um trabalho teórico, né? De alguém que não sabia o que estava falando, vou dizer assim, tá? Estava falando teoricamente. Eu falei: João, vai se preparar. Então, o João foi fazendo as certificações, né? Tá? Que prepararam ele para entender tanto a parte teórica que ele teve no curso de doutorado, mas como a parte prática dos fundos. Né? E aí resultou nesse trabalho que eu diria assim que é bem prático e muito conteúdo. Hoje, quando a gente vai fazer um fundo,
tudo a teoria que a gente tem ali, a gente usa na prática. O acordo dos acionistas, como vai ser a relação, qual o propósito de investimento, para onde está sendo direcionado o dinheiro. Então, tudo aquilo eu uso no dia a dia hoje. O conhecimento da certificação, o livro está na prática. Tá? Tudo que você aprendeu no decorrer do seu mestrado, desenvolvimento do seu mestrado, do seu doutorado, hoje, como que você aplica isso na sua profissão, né? Hoje você é coordenadora aí de carteiras de investimento, né? Gestor de carteira de investimentos. Eu acho interessante você contar um pouquinho para a gente, porque esse impulsionar que o professor Pedro te deu de vai para a rua, vai aprender, né? Te levou aonde você está hoje. E, a partir disso, conta um pouquinho aí dessa história, dessa trajetória, de como hoje você se sente com tudo que você aprendeu. Começa que no PSEG eu aprendi muita coisa. O Pedro fez eu rodar por várias áreas aqui, né? Eu achava que ia só para o financeiro, não. Eu conversei com marketing, com eventos, entendi o que é uma empresa, como funciona, a parte comercial, toda essa lógica. E depois disso, quando eu tirei a certificação, fui para o mercado financeiro. Hoje eu sou diretor de gestão, o cargo formal. A gente fala que a gente é gestor de fundos é mais gostoso, eu acho. E aí, nisso, hoje, quando eu vou falar... Hoje eu falo com os founders, e quando a gente vai fazer negociação, a gente investe 10, 20 milhões. Tem alguns deals que a gente fez, foi de 300 milhões de reais investido nas empresas. E toda a negociação, ela baseia-se em entender a empresa. Então, a gente tem que conversar com todas as áreas, com o CEO, o CFO, todos os gestores. E, a partir disso, desse entendimento, a gente faz o investimento nas empresas. Então, sem a experiência que eu tive no PSEG, de rodar, de entender as áreas, hoje eu acho que eu não conseguiria... Eu poderia só ter o conhecimento na faculdade, mas sem passar ali, rodar, ver a realidade, eu não poderia aplicar aquilo. Eu não seria um gestor tão bom quanto eu sou hoje. Porque com essa experiência prática, eu posso saber se a empresa está indo bem, se está indo mal, o que está ruim. E nem todas as empresas que a gente investe, elas são perfeitas. A gente vê empresas que têm algum problema, às vezes está no financeiro, beleza, a gente corrige isso. A gente contrata um CFO e ele vai corrigir. Isso é uma coisa boa, é uma oportunidade, né? Quando a gente consegue ter esse entendimento de como fazer a empresa melhorar. Então, é um processo de crescimento e é muito saudável isso. Né? E aplicado ao endowments? Como você enxerga como investidor, né, tratando de fundos de investimento? Eu acho que existe uma oportunidade gigante no Brasil. Os endowments, eles são o futuro. O Brasil não tinha uma base legal, então muita gente queria doar dinheiro, queria fazer esse projeto, mas a base ela tem pouco tempo, então ela tem quase 3 anos, e agora que a gente está vendo isso florescer. Está começando ainda, mas a gente tem que montar primeiro a instituição, a governança, toda a parte administrativa, para depois as coisas florescerem, né? Depois que você vê o dinheiro chegando. Né? O PSEG é um caso disso. Quando a gente conheceu o PSEG, ele era pequenininho, era uma salinha, mas a estrutura estava pronta, a cultura estava montada e depois o negócio escalou. Então, acho que nos próximos anos, a tendência é os endowments escalarem no futuro. E eu vejo um potencial muito grande. Quem é exalquiano sabe, né? Os filhos, a pessoa que se forma na Exalc, é comum ela crescer profissionalmente e financeiramente e depois querer fazer alguma coisa para a Exalc, para a universidade, né? Principalmente para a Exalc, né? Então, é nessa hora que, existindo um endowment, a pessoa vai colocar o recurso dela ali dentro, né, com segurança, com toda visibilidade, né, tá? E saber que o dinheiro está bem aplicado, e aquilo vai se transformar em bolsa de estudos, vai se transformar em contratação de professores, em novos projetos de pesquisa. Né? Eu acho que é por aí que nós vamos ter que caminhar. E só para deixar mais claro para as pessoas, né, o endowments ele pode ser tanto de doação de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, é isso mesmo? Correto, pode ser doação física, jurídica, e pode ser uma família, pode ser... o que importa é que uma sociedade ela tem que ter um propósito. Né? Então, quando a gente foi... eu fiz o intercâmbio para os Estados Unidos, o Jorge Paulo Lema fez a doação para financiar o Brasil. Então, qualquer coisa que tivesse a ver com o Brasil estava dentro da causa, né, do propósito. Então,
quando a gente vai somando várias causas, a gente vai tendo financiamento para várias áreas da pesquisa. Isso vai evoluindo o crescimento para financiar a pesquisa em várias causas. Só completar, né? Se a gente pegar a DEALC, né, ela já tem um fundo, tá? Mas é um fundo assim, as pessoas dão dinheiro e aquele dinheiro é usado imediatamente com bolsa, tá? A ideia do endowment não é assim. A ideia do endowment é as famílias, as pessoas doarem os recursos, aquilo é empregado e o resultado daquilo ali, aí sim vai virar bolsa, vai virar investimento, vai virar pesquisa, né? Então, assim, eu acho que a hora que as pessoas compreenderem isso e entenderem a transparência, né, a segurança, vai ser um processo normal para novos investimentos. Né? Em 2018, ou foi 2019, está em vigor uma nova lei, né, de endowments no Brasil. Você quer falar um pouquinho sobre isso também, João Guilherme? Posso falar? Houve um incêndio, né, no nosso grande museu aqui, que destruiu grande parte da nossa história. Foi um evento muito trágico, mas, ao mesmo tempo, ele foi uma coisa, teve um lado positivo, que foi o Congresso aprovou a lei falando o que é um endowment, o que é um fundo patrimonial, como ele funciona, qual que é a base legal dele. E isso, porque assim, a gente via várias famílias, Moreira Salles, a Setúbal, querendo doar milhões de reais, mas o advogado proibia, porque não tinha uma base legal, ele não sabia como fazer isso. Aí, quando veio a lei ela é uma base para fazer as doações. E aí o negócio começa a florescer, porque, a partir disso, vários milhões de reais começam a entrar, por causa desse incêndio do Museu Nacional, que ele começa a ser a base para você perpetuar a história dele. Só que, como a lei já veio, ela começou a criar vários outros endowments aqui no Brasil. Então, as universidades começaram a criar também, né? Várias das unidades da USP criaram seus próprios endowments. A USP criou, né, o endowment da USP também. E nós temos hoje alguns milhões de reais doados. Existem instituições privadas também, tá, que usam essa base legal, a Educ, se eu não me engano, e todas elas baseado no caso do incêndio que criou. Ela foi aprovada, na verdade, no Congresso Nacional de forma simbólica, por aplausos, né? Então, tipo, assim, precisava e saiu. Bom, agora, para vocês saberem um pouquinho mais, né, do que está sendo discutido aqui, eu aconselho vocês adquirirem o livro, onde vocês vão ter todas as informações, tá? Uma salva de palmas, professor Pedro, João Guilherme. Agradecemos muito o empenho e dedicação na elaboração desse livro e por compartilhar um pouquinho sobre o processo de criação e a importância dele para a nossa sociedade. Muito obrigada. Além disso, gostaria de agradecer a editora PSEG, que foi peça fundamental para a publicação desse livro. Nessa noite, falamos bastante sobre a necessidade e a importância dos incentivos financeiros para a educação e pesquisa por meio de endowments. E aqui no PSEG, o tema de responsabilidade social é um dos nossos pilares para ilustrar um pouco das nossas ações. Preparamos um vídeo apresentando o que realizamos até hoje por meio do Fundo Social do Instituto PSEG. O PSEG mantém o compromisso com a transformação social, porque entendemos que nosso propósito é transformar vidas. Mais do que uma contrapartida, agir em nome da educação e do bem-estar da comunidade, para nós é uma convicção, porque acreditamos que esta seja a melhor forma de existir, em contato, nos relacionando com o que está ao nosso redor, contribuindo e entendendo onde moram as necessidades e quais transformações podemos tornar possíveis. O PSEG é um instituto sem fins lucrativos que carrega uma história de mais de 20 anos de esforços e conquistas focadas na educação e nas possibilidades que ela desperta.
Mais de 2 décadas fazendo parte de uma rede de ações transformadoras e contribuindo para diferentes estágios do desenvolvimento humano e acadêmico da comunidade. Há momentos em que o nosso trabalho se concentra em dar condições para que um amanhã melhor se coloque no horizonte de pessoas em vulnerabilidade social. Em outras ocasiões, apoiamos e desenvolvemos iniciativas que promovem o esporte, a arte, a literatura. Abrimos caminho para a ciência e para projetos que permitam que novas gerações tenham contato com as infinitas possibilidades que a educação e o conhecimento permitem gerar. Ações para a construção de cidadãos plenos, que encontrem condições e motivações para também agir e transformar, gerando ecos de inspiração e atitudes. Nosso compromisso está apoiado na ideia de que a educação está no centro da transformação e que nela mora o progresso de toda uma sociedade. E se você compartilha dos nossos propósitos, venha conosco. Essa noite eu gostaria de compartilhar que é um momento muito importante para a editora PSEG. Já publicamos vários livros, mas este é o primeiro que publicamos, além do professor Pedro, né, como coautor. Iniciamos aí um processo de comercialização de livros na nossa editora. O livro Endowments no Brasil, o Manual Prático de Instalação, ele será comercializado pelo valor de R$ 82,00 e já está disponível para compra e poderá ser realizada pelo e-mail da editora. Porém, essa noite, nós vamos fazer uma ação diferente. Vocês estão sendo convidados a fazer uma doação de qualquer valor ao Fundo Social do PSEG e já terão garantido o seu primeiro exemplar. E quem desejar mais de um exemplar, poderá adquirir, como está anunciado no foyer, ali no estande da editora. Encerrando esse momento do evento, gostaria de agradecer a presença de todos e parabenizar mais uma vez ao professor Pedro e ao João Guilherme pelo livro que vocês estão publicando hoje. E agora convidamos a todos a se dirigir ao foyer, onde os autores estarão disponíveis para autografar os seus livros. Esperamos que essa noite ressoe em vocês e que essa experiência se propague para mais pessoas. Muito obrigada a todos e uma excelente noite.